Precisa ligar ele? Da doutora Marlene. Gostaria de lembrar a todos que além do livro, há também o DVD, que se encontra à venda na livraria. O DVD também é uma palestra que ela fez, que foi gravada, tem mais de 3 horas de duração e serve também bastante para a gente no estudo da mediunidade. Semana passada a Sandra começou o estudo do livro, a parte que fala sobre a psicografia. Eu vou fazer só uma retrospectiva rapidinha do que ela falou a semana passada e nós vamos dar continuidade com o psicógrafo em ação. Nós vamos ver como é que funciona do ponto de vista do plano espiritual, através do André Luiz, dos livros Missionários da Luz e os Domínios da Mediunidade. Nós vamos ver como é que funciona do ponto de vista espiritual. Isso é sempre importante a gente entender, porque tem um lado que a gente tem aqui, que a gente vê e que a gente acompanha. E eu não sei se tem algum psicógrafo aqui assistindo, mas, ou dos internautas, mas existe também, do ponto de vista espiritual, a importância do trabalho mediúnico. E isso fica bem gravado na cabeça da gente e serve também como um apoio para a nossa preparação do trabalho mediúnico. Isso é muito importante. Falamos na semana passada sobre dissociação ou descentralização cerebral, que é o quê? O nosso encéfalo, ele trabalha todo, ele funciona todo quando nós não estamos em um transe, por exemplo, em um transe mediúnico. Quando nós entramos em transe, dependendo da profundidade desse transe, se ele é superficial, se ele é mais profundo ou mais profundo, o que acontece com o nosso cérebro? Ele para nos transes mais profundos, ainda que nos superficiais, algumas partes do nosso cérebro param de funcionar, do nosso encéfalo, né, como um todo, param de funcionar e outras partes funcionam. Elas entram num sono, numa letargia, num descanso, vamos dizer assim. Ela para de funcionar e a outra parte passa a funcionar. Tá? Essa dissociação ou descentralização cerebral, ela acontece nos transes. Tá? O transe, aprendemos que o transe, eu estou falando assim, fazendo um bom resumo. Aprendemos que o transe significa consciência ou inconsciência. E onde nós vamos entender o transe e essa dissociação ou descentralização cerebral? Onde nós vamos entender bem, que a Sandra falou? No sonambulismo. O sonambulismo é um bom exemplo para entender a dissociação ou descentralização cerebral. O sonâmbulo, o que acontece com o sonâmbulo? Ele não é... Acho que todo mundo já deve saber, já deve ter ouvido, já deve ter convivido com um sonâmbulo. De repente ele sai da cama, ou ele está adormecido, ou ele sai da cama, aí ele vai e faz algumas coisas. Ele sobe num armário, ele fala, ele desce uma escada de uma casa, ele fala, mas quando ele volta, ele não lembra de nada do que aconteceu. Não lembra de nada do que aconteceu. Uma parte do cérebro dele está funcionando, uma parte está dissociada ou descentralizada. Está dormindo ali. Então, acontece dessa forma. No sonambulismo, a pessoa não tem consciência do que está acontecendo. Aprendemos essa questão da dissociação, né, da descentralização. Entramos na psicografia, nós vimos lá, em primeiro lugar, a pneumatografia. A Sandra falou sobre a pneumatografia, falou sobre a escrita indireta, etc., que não é psicografia. A pneumatografia não é psicografia. Ela é o quê? Fenômeno de efeito físico. Não há interferência do médium, assim, direta. É uma interferência indireta. É preciso de ectoplasma, mas é uma interferência indireta. A psicografia ela ocorre quando há uma interferência direta do médium, quando ele é um intermediário e quando precisa da mão do médium. Então, é uma escrita,
uma escrita direta. Aliás, indireta, desculpa. É uma escrita indireta, tá? Mas utiliza a mão do médium. Então, na pneumatografia não. Na pneumatografia aparece a escrita lá sem utilizar a mão do médium. O que utiliza a mão do médium é a psicografia. E vem a escrita indireta, ela vem, precisa da mão do médium, nós temos três definições para a psicografia, conforme a Sandra falou, que está no livro e que nós já estudamos na semana passada: a psicografia intuitiva, a psicografia semimecânica e a mecânica. A intuitiva, quando o espírito vem e fala para o médium, e o médium vai escrevendo, ele vai ouvindo e escrevendo, ouve o que o espírito fala, né, e escreve. A semimecânica é mista, vamos dizer assim, o médium utiliza da mão dele, utiliza do sentido dele, ele ouve, ele sabe o que está sendo, ouve e sabe o que está sendo escrito ao mesmo tempo. E a psicografia mecânica, que é aquela que ele está inconsciente, ele não sabe o que ele está escrevendo. O espírito toma o braço dele, por um mecanismo que nós vamos ver aqui mais para frente um pouco, e ele escreve, que é a psicografia feita por Chico Xavier. Era totalmente mecânica. E a doutora faz uma ressalva interessante no DVD, eu não sei se está aqui no livro, mas não me lembro de ter visto aqui no livro, mas ela faz essa ressalva no DVD, que ela fala assim, que o Chico só não psicografava mecanicamente quando o ambiente tinha algum problema no ambiente, algum problema com as pessoas que estavam no ambiente, ou poderia acontecer alguma coisa, e o Emmanuel falava para ele: você vai ficar consciente porque está com problema no ambiente, nós vamos precisar do seu trabalho, na realização do trabalho, nós vamos precisar por conta do ambiente que está acontecendo. Caso contrário, a psicografia era mecânica. Ela faz essa ressalva no DVD. A Sandra deixou aqui, o DVD se encontra aqui na livraria, tá? É uma palestra, tem uma duração de umas 3 horas. E aí nós vimos a dissociação, vimos os tipos de psicografia e nós vimos as modalidades também de psicografia. A Sandra encerrou com as modalidades, aonde nós vimos lá a psicografia epidérmica ou demográfica, que é onde aparece escrito na pele do médium, a mensagem vem escrita na pele do médium. A psicografia especular, que ele vê no espelho, ele foi citando alguns, Ellen Seymour, que é o do caso da psicografia demográfica ou epidérmica, a mensagem, a psicografia especular, que foi citado o exemplo do próprio Chico, que foi feito lá, a mensagem do Emmanuel em inglês, na Sociedade de Metapsíquica de São Paulo, no Teatro Municipal, que você lia a mensagem como? No espelho. É especular. Então você vai no espelho e põe a mensagem. A pessoa escreve em espelho. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande para se fazer esse tipo de coisa. Há algumas pessoas que conseguem fazer isso também, não psicografando, mas conseguem fazer, mas é muito difícil para você ler uma mensagem em espelho. E a psicodigitação do nosso companheiro Elcio, que já retornou ao mundo espiritual, que é a mensagem através que a psicografia sendo digitada direto. Que eu acredito que isso é mais de uma fase onde você pode usar pelo menos uma máquina de escrever. E agora com o computador. E a psicodigitação. E outro é a escrita musical, que nós temos uma mulher chamada Rosemary Brown, que recebeu uma obra psicográfica musical importante, né? Dos músicos, dos mestres da música. E temos também a pintura mediúnica, que ela é amplamente divulgada, todo mundo conhece. Nós temos diversos pintores aí que realizam a pintura mediúnica. E a gente sabe que ela acontece e já veio acontecendo
aqui no próprio livro diz, no livro aqui a doutora Marlene diz que na França também, na primeira metade do século XX, um médium pintor célebre, Augustin Lesage, um simples trabalhador das minas que deixou uma obra mediúnica notável, tendo sido submetido à investigação do Dr. Osti, acho que é assim que fala, Dr. Osti, colega do Dr. Charles Richer, no Instituto Metapsíquico Internacional de Paris. Então ela acontece. Esses tipos de mediunidade, tanto a psicografia como todos os tipos de mediunidade, a Sandra falou na semana passada, ela acontece desde a história da humanidade. O contato com os espíritos acontece desde a história da humanidade. Em toda a história da humanidade. E hoje nós vamos ver a parte que fala o psicógrafo em ação. Isso é muito importante para chamar a atenção para a gente, a questão não só a questão da psicografia, mas a questão nossa, da responsabilidade dos médiuns em geral. Um psicógrafo em ação. Nossa intenção primordial neste livro é mostrar a visão do mundo espiritual para o material, em relação ao assunto em exame e mediunidade. Sendo assim, buscamos em Missionários da Luz um psicógrafo em ação, a fim de ressaltarmos os cuidados dispensados pelos mentores ao médium, para que esse possa cumprir com segurança seu dever. Chamamos a atenção, sobretudo, para as substâncias neuroquímicas que o organismo físico do médium necessita no desempenho da tarefa. Acompanhemos a descrição de André Luiz no referido livro. Nós já estudamos aqui o livro Missionários da Luz com a doutora Marlene, durante, acho que foi praticamente um ano, ou mais do que um ano, estudamos os mensageiros, Missionários da Luz, e nós tivemos aqui inúmeras observações do André Luiz dentro do livro sobre os médiuns, sobre a questão dos médiuns. Havia também o médium de efeito físico, não sei se vocês lembram do livro, havia um capítulo sobre os efeitos físicos, um capítulo sobre psicografia, são capítulos muito importantes para o estudo que estão no Missionários da Luz e nos domínios da mediunidade. Mas esse daqui especificamente no livro Missionários da Luz. Nós vamos observar como os espíritos atuam no médium que está lá num grupo espírita e ele vai psicografar. Então diz assim, o André Luiz no livro, no Missionários da Luz: muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto da nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi assistido por vários operadores do nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculos de Nils, necessário ao processo da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verificasse a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Então, nós vemos aqui uma descrição, como ela fala aqui, uma descrição do organismo físico do médium, como é preparado o organismo físico do médium. Então ele faz uma descrição dos trabalhadores chegando nesse médium que vai psicografar. Esse médium, ele recebe toda a atenção no sistema nervoso. O André Luiz fala aqui em corpúsculos de Nils, são corpúsculos que estão presentes no citoplasma das células nervosas. Ele fala sobre glândulas suprarrenais que injetam lá a adrenalina, que é preciso para manter o sistema nervoso do médium em ação. Ele fala aqui o sistema nervoso simpático, o vago, que cuida das vísceras, mas mais importante do que nós entendemos, eu também não sou médico, mas eu
fui buscar lá nos meus estudos também, que eu fiz quando eu estava lá no colegial, que já faz um certo tempo que a gente estuda a biologia, a gente estuda o corpo humano, e a gente tem uma noção de todos esses órgãos, mais do que entender propriamente os corpúsculos de Niels, ou propriamente o tigroide, como ele fala, esses corpúsculos, mais do que entender especificamente o processo, é importante a gente entender o todo do processo. São diversos espíritos que estão ali junto daquele médium que vai psicografar, e ele precisa toda a atenção. Ele precisa toda a atenção neurológica, ele precisa de toda a atenção física. O corpo dele tem que estar funcionando perfeitamente para ele poder fazer aquele processo da psicografia. O que leva a gente a entender, a fazer um paralelo com todo tipo de mediunidade. Portanto, ela não é fortuita a mediunidade dentro do centro espírita. Ela é trabalhada de uma forma que os espíritos estão trabalhando, como já havia falado numa outra vez, como a Sandra falou na semana passada, os espíritos estão trabalhando aqui há muito tempo antes da gente chegar. Eles já sabem das nossas tendências. Eles sabem das nossas tendências de vir ou não ao grupo. Eles sabem das nossas tendências de como nós vamos proceder diante do trabalho mediúnico, na sala de desenvolvimento mediúnico. Agora, se existe um compromisso, como o compromisso desse médium aqui, que vai psicografar, nós observamos que há toda uma equipe preparada para que seja preparado. Toda uma equipe espiritual para que ele seja preparado para a psicografia. E ela continua aqui, a doutora Marlene, na descrição, por isso que eu falei que mais importante do que a gente entender todo esse processo que ela fala aqui, um neuroquímico, vamos dizer assim, que envolve toda a parte neuroquímica e a parte do corpo humano, que é importante a gente entender também, mas mais importante agora a gente entender que esses espíritos estão ali preparando esse médium, fazendo com que o organismo dele fique preparado para essa psicografia, com adrenalina, com proteção das células cerebrais, com descentralização cerebral, como a gente sabe, que alguma parte lá vai ficar descentralizada, vai vai adormecer, vamos dizer assim, no cérebro desse médium, outra parte vai ficar mais atenta, e é a partir daquela parte que está atenta que vai proceder a psicografia, como a gente viu a semana passada. Então ela continua aqui, na descrição, os cuidados com os corpúsculos de Niels, indispensáveis aos processos inteligentes, com o coração e, sobretudo, com as suprarrenais na produção da adrenalina, são de suma importância na neurofisiologia da mediunidade. O que a gente precisa entender disso? Que existe uma parte física e existe uma parte espiritual. O que é da parte física, há toda essa preparação. E ela diz aqui, são de suma importância na neurofisiologia da mediunidade. No estudo da fisiologia da parte do nosso cérebro. Após esses cuidados, citamos as regiões cerebrais do médium que estão implicadas na recepção da mensagem. Ainda André Luiz é quem descreve a aproximação do mentor Calisto e os esforços para dar a comunicação. Aí, todo preparado, vem o mentor Calisto, que ele vai dar a comunicação através daquele médium. E ele descreve aqui: Calisto enlaçou com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembrança do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla, Alexandre, o mentor que André Luiz acompanha no livro Missionários da Luz. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível,
as interferências do aparelho mediúnico. Nós estamos vendo aqui um processo mecânico, ou quase mecânico, vamos dizer assim. Mas ele precisa da inteligência do médium também? Ele precisa. O que ele diz aqui? Enlaçou com o braço esquerdo e alcançando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Então ela diz assim, a descrição dá-nos ideia do que devemos pesquisar nas tarefas do intercâmbio. O mentor precisou evocar o centro da memória, provavelmente as lembranças estocadas no hipocampo, e inibir o lobo frontal para que houvesse menos interferência do médium na comunicação. Ele queria que o médium não interferisse na comunicação, tanto que o Alexandre utilizou recursos para que o médium não interferisse na comunicação, mas ele precisava de algumas lembranças que se encontravam lá com o médium. Então, para a gente ter uma ideia, ainda eu torno a falar, mais importante até do que todo o processo, é a gente ter a ideia de como se processa essa comunicação, da importância e de todo o trabalho que faz esse espírito na hora da comunicação. Portanto, nós vamos nos reportar, agora nós vamos continuar com o mandato mediúnico, ou seja, uma missão especial em favor da humanidade, como diz a doutora Marlene, e nós vamos observar todo o trabalho que foi feito pelo Chico Xavier, o trabalho feito pelo Chico, a importância do trabalho dele dentro do trabalho mediúnico. Porque o Chico, ele exerceu um mandato mediúnico, ele veio com esse mandato mediúnico. E foi ali, através da psicografia dele, que se trouxe toda a obra da codificação dos codificadores do século XX. Emmanuel, André Luiz e outros espíritos. Mas Emmanuel e André Luiz que trouxeram todo esse estudo da medicina, esse estudo da filosofia, esse estudo da história da humanidade, esse estudo que engloba toda a história da humanidade e toda a medicina. A importância dessa pessoa, a importância desse mandato mediúnico de Chico Xavier. E como deve proceder esse médium que vem com esse mandato mediúnico. E como procedeu Chico Xavier, que abdicou totalmente da vida dele, abdicou de toda a vida dele em favor da psicografia, em favor do atendimento à humanidade, em favor da missão que havia vindo para realizar. Ela diz assim, mandato mediúnico. Quando o médium desenvolve uma missão especial em favor da humanidade, disse que ele tem um mandato mediúnico. E nos domínios da mediunidade, há o registro de uma importante missão no campo da psicografia. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Fato raro em nosso mundo, onde milhões de criaturas estão envolvidas nas teias da mediunidade torturante, milhares têm possibilidades psíquicas, e a gente sabe que acontece isso. Milhares de pessoas têm possibilidades psíquicas que procuram os centros espíritas, que não são poucos no Brasil, que procuram as salas de desenvolvimento mediúnico, que também não são poucas no Brasil, o trabalho mediúnico, mas muitas estão tentando desenvolvimento, enquanto raríssimas conseguem alcançar o mandato mediúnico. Na verdade, semelhantes serviços custam séculos a se concretizarem na Terra, e não se efetuam sem programa. Como dizem os mentores, o acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Por seu devotamento à médium Ambrosina, ela aqui, nesse capítulo do livro, é bom fazer uma ressalva, é interessante fazer uma ressalva, esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, existe esse capítulo onde a médium Ambrosina, ela recebe a assistência de Gabriel, é o espírito. A médium é a Ambrosina e Gabriel é o espírito. A doutora diz, e todos que sabem da história do Chico, conhecem a história dele, dizem que André Luiz
só não percebe nesse capítulo que André Luiz só modificou os nomes. Ambrosina é o Chico e Gabriel é o Emmanuel. Então, pela clareza e pelo tipo de trabalho que a Ambrosina desenvolve aqui nesse capítulo, pelo que eles falam da Ambrosina, nitidamente é o Chico, o André Luiz está se referindo ao Chico, ao trabalho do Chico, e o Gabriel ao trabalho do Emmanuel. Então ela diz assim, a doutora, vamos resumir aqui todo o trabalho que se desenvolve em torno do médium, para que se tenha uma ideia do que seja mandato mediúnico. Acompanhemos a descrição de Aulus. Agora vamos passar para o livro Nos Domínios da Mediunidade. Por isso que eu pedi para não colocar os slides, porque eu não ia saber falar, não ia lembrar dos detalhes, com a riqueza dos detalhes que estão nos capítulos do livro Missionários da Luz, que nós vimos há pouco, e nos Domínios da Mediunidade. Vale a pena a gente ler esse capítulo e entender como se processa a descrição que é feita por Aulus aqui nos Domínios da Mediunidade. Há mais de 20 anos sucessivos, o livro veio a público em 1954. Ambrosina procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade, trabalhando sem a consolação do casamento. Pelo tempo da atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Este permanente contato é uma providência mais do que necessária, imprescindível mesmo, em casos como este, em que existe desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas, porque, ouvindo e vendo, no quadro das vibrações que transcendem o campo sensório comum, Ambrosina não pode ficar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o equilíbrio. Com o crescimento das tarefas, a médium cresceu em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, sendo naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos. Sabe que não é capaz de solucionar todos os problemas, mas dentro do possível tem procurado ser ponte entre os dois mundos, agindo com paciência evangélica, procurando ajudar aos outros para que os outros se ajudem. Não raro, viu os encarnados exteriorizando pensamentos assustadores, muitos deles mostrando cenas lamentáveis de crime que haviam cometido. Nessas ocasiões, tinha um certo receio, mas era aconselhada por seu guia a manter a calma. Ouvia dele a recomendação: acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que estamos aqui para auxiliar. A médium poderia desistir ou se desejasse, já que os mentores procuram companheiros para as tarefas e não escravos. Ela estava livre para agir. Não poucos médiuns têm recusado muitas vezes no início, mesmo da jornada... Ela estava livre para agir. Não poucos médiuns têm recusado muitas vezes no início mesmo da jornada. Ambrosina, porém, prossegue valorosa no desempenho da missão há mais de 20 anos. Então, Ambrosina é uma médium lá do livro Nos Domínios da Mediunidade, Gabriel, o mentor dela. Eles estão em permanente contato e ela exerce um mandato mediúnico. Ela abriu mão da vida dela, ela abriu mão do casamento, ela abriu mão de todas as facilidades, vamos dizer assim, que ela poderia ter na vida, em função do mandato mediúnico. Agora, esse mentor, Gabriel, ele viu a possibilidade na Ambrosina. Ela poderia desistir no meio do caminho, mas ele viu a possibilidade. Os mentores, eles lidam com as nossas possibilidades. Eles lidam com as nossas tendências. Eles sabem como nós agimos. Eles sabem como nós somos, como nós agimos. Eles sabem
quando nós vamos dar prosseguimento num trabalho ou quando nós vamos desistir. Qual é a tendência de nós desistirmos num trabalho que nós assumimos? Então ela tem isso naquilo que ela veio para a Terra para realizar, nesse compromisso que ela veio para a Terra realizar, esse mandato mediúnico. Por isso que é fácil saber qual a tendência da humanidade. Qual a tendência? Se a humanidade tem uma tendência para a guerra, os espíritos superiores, eles sabem quais são as nossas tendências coletivas, eles sabem quais são as nossas tendências individuais. E as nossas tendências coletivas, eles sabem que nós estamos na iminência de uma guerra. Sabem que nós estamos na iminência de uma guerra, isso por conta das nossas tendências, das tendências da humanidade. Sabem que a gente pode ir para uma guerra ou não. Sabem que a gente pode sucumbir a um mandato mediúnico, sucumbir a um trabalho mediúnico, a um compromisso mediúnico ou não. Por conta da nossa conduta no dia a dia, enfim, por conta do nosso dia a dia ali dentro. Então, é muito bonito esse capítulo, e mostrando que existe essa Ambrosina, que existe Chico Xavier, que existe médiums que estão voltados para esse mandato mediúnico, na psicografia, na psicofonia, enfim, aonde ele vai exercer, na especialidade dele. E aí ela continua aqui falando, a doutora Marlene: André Luiz e Hilário puderam acompanhar durante o comentário de Aulus algo que brilhava na cabeça da médium e que se destacava em meio aos cabelos grisalhos. Era um pequeno funil de luz, a maneira de delicado adorno, um aparelho magnético ultrassensível através do qual a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual, porque ela se realiza. Por ela se realiza, que por ela se realiza, né? Então aquele funil de luz que ele vê sobre a cabeça, sobre os cabelos grisalhos da Ambrosina, ele sabe que aquele funil de luz é que mantém em permanente contato o Gabriel, que mantém o contato do Gabriel com ela. E a gente tem, e a doutora Marlene fala no DVD também, e a gente tem lá a gente sabe de todo o trabalho do Chico, a gente não precisa, mas a gente sabe que ela diz que numa noite ele chegava quando ele fazia receituário, ele chegava a fazer 600 receitas, de 300 a 600 receitas numa noite. Então, e todo esse trabalho que ele desenvolvia. Então ela diz aqui assim também, e todo o trabalho que ele desenvolveu na psicografia, que são mais de 400 livros. Mentor espiritual, continuando o capítulo aqui. Gabriel, o guia espiritual com a qual a média mantinha ligada através de pequeno funil de luz, dá entrada nas dependências do modesto centro espírita, acompanhado de grande séquito de amigos. A reunião transforma-se em brilhante festividade. O júbilo toma conta dos instrutores e funcionários espirituais da instituição. Compareciam ali com abnegado e culto orientador, a quem Aulus não regateava os seus testemunhos de veneração, médicos, professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem. São os vanguardeiros do progresso, trabalhando em favor da humanidade terrena. Altos expoentes da fraternidade e conhecimento superior servem, no entanto, sem a vaidade que prejudica os doutos da terra. Porque eles chegavam, são espíritos de luz, chegava o Gabriel, acompanhado desses espíritos que vinham trazer a mensagem para a humanidade. Sem a vaidade que na Terra a gente nota naqueles que têm os títulos, que vêm com os títulos. Quando a sessão se inicia, mais se destaca a extensa faixa elástica de luz azulínea entre o médium e o mentor. Gabriel era perfeito controlador. Todo e qualquer contato da médium com o plano espiritual somente se dava de conformidade com a supervisão dele. Nós estamos vendo aí o Emmanuel e o Chico. Qualquer contato com o Chico só se dava
de conformidade com a supervisão do Emmanuel. Assim, qualquer que fosse o espírito para efetuar uma comunicação por intermédio dela, precisava sintonizar-se com o orientador e com ela ao mesmo tempo. Gabriel incumbia-se de tudo facilitar, ajudando aos comunicantes tanto quanto auxiliava a médium. O mentor rotineiramente aplicava passes no médium no início dos trabalhos, influindo também na escolha das lições da noite. Ambrosina permanecia serena, era o coração do santuário. Olha a riqueza do trabalho da Ambrosina, a riqueza do trabalho psicográfico da Ambrosina. Ela era o quê? A encarnada que que emprestava o seu corpo a serviço dos espíritos. Era o coração do santuário. Transmissão ao vivo. Iniciada a sessão, a médium concentrava-se diante de centenas de pedidos formulados por consulentes presentes e ausentes, aguardando resposta da espiritualidade. Inúmeros amigos espirituais colocavam-se dispostos a auxiliar nas tarefas da solidariedade cristã. Cada um, em seu turno, entrava na faixa de luz que unia o mentor à tutelada, tomando o braço da medianeira, influenciando-lhe antes os centros corticais e, tanto quanto possível, procuravam atender os problemas ali expostos. Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta às questões formuladas, um grande espelho fluídico era situado nas proximidades da médium, por trabalhadores espirituais da instituição, e na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente nomeada nas petições da noite surgia ante o exame dos benfeitores, que, à distância, contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Essa é a questão do receituário. Disse que espelhos fluídicos eram colocados na frente do médium, quando o receituário era feito para a pessoa que não estava ali no recinto, e ali, através daqueles espelhos fluídicos, se chegava até a pessoa. E ali o espírito emitia o receituário pela médium, como? Observando, através desses espelhos fluídicos, observando o perispírito daquele que estava sendo atendido. O perispírito dele tinha que observar o perispírito da pessoa para poder fazer o receituário. Então era observado através desses espelhos fluídicos. Segundo as descrições que a gente vê nos livros, que a doutora Marlene fala bastante coisa da convivência dela com o Chico. Esse espelho, segundo a explicação dos mentores, é na verdade um televisor com recursos do plano espiritual, que possibilita fazer o exame do perispírito à distância com transmissões muito simples, exatas e instantâneas. É a própria alma do consulente que se mostra em sua face. Para o êxito da tarefa, porém, era necessária a mobilização de muitos auxiliares, os chamados samaritanos da fraternidade. Esses espíritos deslocavam-se, distribuídos em diversas regiões, nas quais captavam imagens de acordo com os pedidos, sintonizando as emissões em conformidade com o aparelho receptor. Tudo indica que o trabalho estava sendo feito segundo a uma entrada ao vivo de TV. Naquela época não tinha nem televisão, mas era como se fosse hoje, estivesse assistindo a uma televisão. Um trabalho ao vivo, uma transmissão ao vivo, como a gente assiste aí inúmeras transmissões ao vivo na televisão, que se tornou corrente há 2 ou 3 décadas, mas não o era ao tempo de lançamentos do livro que ora comentamos. É claro que esse sistema não é infalível, tendo em vista o número habitualmente enorme de aflitos e a rapidez com que a informação deve ser dada. Tendo os servidores a obrigação de ajudar de improviso, não podem de momento ajuizar-se se estão recebendo informes de um encarnado ou um desencarnado, mormente quando não acham laureados de vastíssima experiência. Qualquer equívoco é portanto, compreensível. O serviço
Porém, as pesquisas que foram feitas, qualquer equívoco, aqui, pela velocidade das mensagens e pela grandeza do trabalho, pelo tanto que se envolve, pessoas sofredoras, pessoas que vêm com aquele sofrimento atroz na plateia, lá na assistência, pessoas que vêm, querem buscar a cura para os seus males, pessoas que pedem para aqueles que estão fora. Então imagina todo esse trabalho, o tanto de gente que estava envolvida, e ela ali, a Ambrosina ali psicografando, e ela ali firme. Mas era passível de acontecer algum erro, porque eram encarnados e desencarnados. Só que depois a gente vê nas pesquisas que, no caso do Chico Xavier, o acerto era 100%. Havia um acerto de 100% nas mensagens, como nós já estudamos aí no livro Nossa Vida no Além. O serviço de amor e abnegação desenvolvido por Ambrosina, sob a tutela de Gabriel, relembra-nos que a mediunidade é hoje uma concessão do Senhor à humanidade em geral, tendo em vista a madureza já alcançada pelo entendimento humano. Não temos dúvida de que André Luiz descreve nos domínios da mediunidade, no capítulo que aqui descrevemos, Mandato Mediúnico, com nomes fictícios, a missão de Chico Xavier e Emmanuel no século XX. Temos no exemplo vivo de doação e renúncia de Ambrosina, entre parênteses Chico, um lembrete constante a todos os médiuns para que esqueçam de vez o personalismo e busquem principalmente a própria evangelização. Sem a noção da responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Então acho que esse capítulo, ele merece, logicamente, a gente não consegue, eu li um trecho enorme do livro. A gente encerra a parte de psicografia, semana que vem a Sandra vem com a psicofonia, e a gente vale logicamente o nosso estudo, e vale pegar o livro Nos Domínios da Mediunidade e Missionários da Luz e estudar a psicografia. Porque o que a gente viu, apesar o que a gente viu, e o capítulo, ele tá, e pegar o livro, lógico, o livro o dom da mediunidade, para a gente poder estudar cada parágrafo, com afinco cada parágrafo e cada descrição do estudo que a doutora Marlene faz. E tendo, logicamente, como bibliografia os livros do André Luiz e todos os livros que falam sobre a vida do Chico e mostram toda essa questão do mandato mediúnico dele. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós temos mais, acho que 2 minutos, senão a gente pode passar para continuar.